Olá, estamos continuando o nosso bate-papo com o Everton. O Everton Fernandes é um empresário do setor de automóveis. A sua principal atividade é total no setor. Ele faz feiras, faz alocação de lojas e, ao mesmo tempo, a revenda. Então, isso a gente já conversou na primeira parte. E agora nós vamos falar o lado sindical. O Everton é presidente do Sindivel, que é o sindicato que representa os revendedores de veículos seminovos, e representa a entidade junto à FEComércio. E ele tem também um trabalho muito pesado naquela entidade, pois ele é um dos principais diretores, sendo membro da Direx, que é exatamente aquelas pessoas que conduzem essa federação. Então, Everton, fala um pouco sobre a sua parte sindical e como é a sua atividade auxiliando os parceiros. Então, José, mais uma vez, obrigado aqui por proporcionar esse momento da gente dar continuidade à primeira conversa. E não muito diferente do que é o Sindipostos, né? Também é o nosso sindicato. É um sindicato que representa um setor, né? Certo. Muitas vezes a gente é procurado por algum associado. O que é que o sindicato vai fazer em favor, né, da minha loja, da minha pessoa? E eu sempre costumo representar o papel do sindicato primeiro é de representatividade. Você vai ter um representante junto ao sindicato laboral para fazer negociação, né, de convenção certo. Coletiva de trabalho. Você vai ter um representante para estar junto aos órgãos governamentais para estar negociando a sua taxa de tributação, como é que vai ser o seu relacionamento com os órgãos governamentais, como o Detran, né, e outros órgãos que a gente precisa se relacionar no nosso dia a dia, e vai ter essa representatividade de uma forma muito forte. Agora, nós ainda fazemos aí complementarmente alguns convênios que vai beneficiar diretamente os associados, como principalmente os convênios que a gente tem por intermédio da FEComércio, como você falou, onde todos os sindicatos da base da federação podem ter planos de telefonia, planos de saúde e diversos outros produtos com preço diferenciado. Na área jurídica, área administrativa, relacionamento com o legislativo, concorda? Concordo também, exatamente aí. E principalmente hoje, a maior ferramenta, o maior canal, o principal canal de vendas de veículos, hoje nas revendas, são os meios eletrônicos e o principal deles é o OLX. Então, nosso sindicato tem um preço super acessível, bem mais barato para o associado. Exatamente. Nessa área eletrônica. O que ele economiza nesse pacote de anúncios que ele tem com o OLX no sindicato é muito maior do que a contribuição dele mensal ao sindicato, né, de mensalidade associativa. Então, ele tem um ganho fantástico pelo lado financeiro, mas lembrando sempre que o principal papel é o de representatividade de uma categoria, de um setor, assim como é no Sindipostos. Todos eles fazem com que o associado tenha melhoras no seu relacionamento em todas as áreas. Exatamente. Isso aí é a área onde... Muitas vezes, Antônio José, e isso acontece com você, eu tenho certeza, porque você tem, inclusive, uma assessoria dentro da Assembleia Legislativa, está tramitando uma lei lá que, se você não acordar antes do tempo, vai vingar a lei e vai valer para todos. Então, o setor todo é penalizado. Não muito tempo atrás, uns 3, 4 anos atrás, estava para passar uma lei lá em Brasília, né, na Câmara Federal, que para você contratar um vendedor de automóvel, ele teria que ser semelhante a um corretor de imóveis, teria que ter um Cresce, né? Sempre estão querendo fazer leis para... Então, a gente tem uma dificuldade enorme de montar as nossas equipes com essas leis, porque se eu chegar numa sapataria e for bem atendido por um vendedor, eu achar que ele seria um bom vendedor de automóveis, eu não poderia contratá-lo para o meu negócio, porque a gente estaria preso àquela situação. Então, assim, como se tem o Cresce lá. É importante o sindicato nessa hora e muitas vezes o associado não consegue enxergar. Outra coisa, a insegurança jurídica do país faz com que a gente tenha que ter um bom departamento jurídico também. Também, verdade. Por causa dessas mudanças constantes na lei. Eu acho que todo dia você é bombardeado por novidade. Mudança de ICMS, mudança tributária, mudanças administrativas, trabalhistas. Então, a função sindical é essa. E o Everton tem um detalhe, além dele estar no sindicato local, ele defende o empresariado em geral
na área comercial através da FEComércio, não é isso? Através da FEComércio também, e ainda eu não tinha falado para você anteriormente, mas já passando aqui, eu também estou vice-presidente da nossa Federação de Revendedores de Veículos Nacional, né, da FENALTA. Então, estou lá como vice-presidente e é um trabalho que é muito bem realizado pelo presidente, que é o Enilson, perdão. O Elidio era o anterior, o Enilson hoje é o presidente, e é algo que realmente defende, levanta a bandeira do setor, juntamente, principalmente com as instituições extrapola os erros, extrapola. E outro detalhe, eu tenho que lembrar que o Everton também faz parte da associação mais antiga de classe aqui no Ceará. Ele é diretor da Associação Comercial do Ceará, entidade com 158 anos. A convite seu. Eu fazendo jus aqui a convite seu. E presidida pelo nosso João Guimarães. Sim. E que a gente lá exerce uma atividade também de representação do empresariado cearense perante a sociedade e perante a área política. Então, são entidades... na realidade, ele é realmente um líder classista. Em tudo ele está participando. Agora, Everton, vamos focar um pouco no carro, no veículo. Sim. Você recebe o carro seminovo, e a gente está falando para um público também muito ligado ao combustível. Qual cuidado o consumidor deve ter para que, quando ele for revender um carro para o mercado de seminovos, e que cuidado ele deve ter nessa área, tanto de combustíveis, como área de pneus, como área de motores, parte de injeção? Existe cuidado que o consumidor pode ter para que ele tenha um bom preço na hora de passar o veículo para o mercado de seminovos? Sim, com certeza, Antônio José. Principalmente porque o carro vai ser avaliado por um profissional que é treinado, capacitado para verificar... Isso é bom você falar agora. Fala para verificar todos os detalhes do carro, né? Desde a documentação, né? A parte documental, que é importante também consultar se não tem restrições com relação à venda, à comercialização, multas, enfim, qualquer objeção que possa ter à comercialização do veículo. Aí entra a parte estrutural do veículo também, saber se o carro não já foi acidentado, não teve pinturas e tal, mesmo se tiver tido pintura, qual foi o grau de dano que aquele carro possa ter recebido. E a parte mecânica, que aí é onde é importante, principalmente a questão do combustível, né? A pessoa que utilizar um combustível adulterado e tal, a gente vai perceber na avaliação que o funcionamento do veículo não vai estar bom. E aquilo ali vai influenciar no preço do carro também. Por muitas vezes você pode estar economizando, sei lá, num combustível bem mais barato, de procedência talvez não muito boa, que aí não é minha área, é mais a sua. Eu posso lhe ajudar um pouquinho. Mas assim, eu sei o efeito que isso aí causa, né? Exato. E esse efeito, às vezes, você economiza um pouquinho aqui, mas você vai perder um dinheirão lá na hora da avaliação do seu carro, que você for renegociar com ele, for trocar, fazer qualquer outro negócio. Tem um detalhe, viu, Everton, que muita gente não valoriza, que é a gasolina aditivada. Isso é um ponto importantíssimo. Você utilizando essa gasolina, ela possui elementos aditivos que fazem com que o seu consumo diminua e, ao mesmo tempo, o seu motor esteja sempre limpo e preservado. Só que não adianta você ficar usando uma vez aditivado e outra vez comum. Aditivado porque tem que seguir sempre. Sempre. E com um detalhe, os primeiros 4, 5 vezes que você abastece com aditivado, o seu carro vai consumir mais. Porque ele está limpando, a gasolina está limpando, só depois é que... Antônio José, agora sou eu que faço a pergunta para você. Nessa limpeza vai trazer alguma sujeira, algum dano para a injeção do veículo? Eu sei que quando a gente usa o carro com muito tempo na reserva, a gente só puxa a sujeira lá do tanque. Por que isso tá lá no é fundo, ideal você fazer aquele que ele chama aquela revisão eletrônica, quer fazer uma revisão sempre, constantemente. E nunca andar sempre na reserva também, né? Que além do risco de ficar na rua, no prego... Você não deve andar na reserva. Além de você correr o risco de ser multado, né? Porque quem dá prego de gasolina também ainda é multado. É verdade. Você está utilizando gasolina suja, porque o que está lá embaixo no tanque é sujo. Então é verdade. Mas voltando, esse técnico, essa pessoa especializada em receber o veículo, ele é treinado para acompanhar todas essas áreas, da pintura à injeção eletrônica. Da pintura ao funcionamento mecânico do carro, que envolve o combustível. O combustível também, né? Então, assim, a gente dá uma volta no carro e que geralmente quem dá essa volta
ele é um excelente observador, vai perceber se o carro não estiver funcionando legal, estiver falhando, então já sabe que ali vai ter um problema na injeção, enfim. Fora os recursos hoje eletrônicos que já tem no próprio veículo que acusa, né? Exato. Que já acusa quando tem algum problema. Acusa. E, assim, se você permitir, eu vou abrir um parênteses aqui. Pode abrir. Falta a palavra até é sua hoje. até por falta de conhecimento também, que não tem esse carro ainda no mercado seminovo, usado numa quantidade que a gente possa estar tendo mais, né, para avaliar melhor, o carro elétrico, né? O carro elétrico eu propus essa semana para a concessionária BYD aqui, o Leonardo Dalólio, propus para ele, que ele aceitou de bom grado, ele disse que inclusive estava no radar dele fazer isso, que é dar um treinamento para os revendedores conhecer melhor o carro elétrico, né? E saber, assim, a gente ter um conhecimento para saber como avaliar depois, né, esse carro. A gente realmente não sabe o que é que vai acontecer daqui a 4, 5 anos com o carro elétrico. A gente... Verdade. Será que acabou a bateria, você pode substituir? Ninguém sabe. São dados que a gente vai saber só com o tempo. E se substituir, qual o custo dessa substituição, exato, né? Eu tenho a certeza que o carro elétrico deve evoluir, assim como foram as baterias de celulares, devem diminuir de tamanho, devem durar mais tempo, né? Então, assim, o que a gente está comprando hoje, com certeza, amanhã não vai ser a mesma tecnologia, vai ter algo mais avançado, melhorado, que é bom. Como nós conversamos no Motorizando, o podcast do Everton lá no Sindicato de Veículos Seminovos, na realidade, uma fase de transição, mas não é transição. Na realidade, nós vamos conviver com esses diversos tipos de veículos. A gente tem que entender que na década de 70, quando ainda era ministro César Calles, foi lançado o carro a álcool e eles ficaram convivendo até hoje, os veículos a álcool e a gasolina. E eu estou achando, viu, aí eu estou especulando e gostaria até de saber a sua opinião, que na realidade vai ser o híbrido, porque... Você deve se lembrar que existia antigamente o carro a álcool e o carro a gasolina. Hoje nós temos o Flex. O que é que você acha disso? Não, eu acho que essa leitura que você fez é uma tendência lógica, né? Você mesmo preferiu o carro híbrido, Eu prefiro o carro híbrido do que um carro 100% elétrico hoje, né? Pelo menos o híbrido. Porque eu tenho as diversas alternativas de abastecimento. Inclusive eu estava ouvindo a matéria sobre o carro híbrido, e a gente sempre fala que o carro elétrico tem uma autonomia muito pequena, de 300, 400 quilômetros. O híbrido hoje tem 1.000 quilômetros de autonomia, porque ele utiliza a parte elétrica, quando a parte elétrica descarrega, ele vai utilizar a parte mecânica através da gasolina. E um detalhe, a tendência é o carro híbrido, ele passar a carregar a bateria, ele mesmo carregar a bateria do... Que ele até de certa forma carrega hoje, mas muito pouco, né? O meu carro, por exemplo, ele carrega na frenagem. Mas muito pouco. Mas vai evoluir. Ajuda na economia só, mas não dá... A coisa vai evoluir para que isso... Sim, verdade. A tecnologia vai avançar, como a gente tinha dito antes. Agora tem a outra alternativa que se fala muito, que é o carro a hidrogênio. Quer que você tenha alguma conversa sobre isso? Como é que você no mercado... Não é a minha área, Antônio José, falar sobre hidrogênio, até porque me falta conhecimento técnico sobre isso, mas o que a gente escuta, a pergunta é o que você tem ouvido falar é que não é para agora, né? O custo ainda é muito elevado para você ter o hidrogênio, né? E diversos outros fatores aí que dificultam a implantação do hidrogênio verde agora, mas... que é uma realidade no futuro, né? E eu não acho nem que seja de curto prazo e médio prazo, é de médio para longo prazo ainda. É verdade. A gente está evoluindo. Eu acredito, eu gosto sempre de repetir, vou repetir, nós temos uma convivência de várias alternativas energéticas, tanto para o veículo quanto para a nossa sociedade. Aí é uma incerteza que a gente tem, principalmente para quem compra carro, fugindo um pouquinho agora aqui da questão do combustível, mas dando uma dica para quem vai comprar carro, que você vai ter uma incerteza qual combustível, qual carro que eu devo comprar, né? Flex, um 100% elétrico, um híbrido, então assim, são... respostas que a gente só vai ter daqui a algum tempo, né? Depois do ocorrido. Tudo que a gente falar aqui agora é um pouco de expectativa, mas algumas expectativas com base em fundamentos assim, bem razoáveis, né?
por enquanto, por via das dúvidas, a gente sempre sugere o híbrido. Agora eu vou te fazer uma pergunta sobre bem o seu setor. Eu acho que é uma pergunta meio cruel, sabe, Everton? Tá certo. É porque a gente vem de um passado onde o revendedor de carro seminovo, Sim. que antigamente a gente chamava carro usado, ele era conhecido como marreteiro, Picareta. Então, como foi essa evolução? Porque hoje a gente percebe, por isso é que eu estou dizendo que é uma pergunta meio... Não, mas a gente não foge da resposta, não. Pronto. Como é que foi que você, como um dos líderes da classe, conseguiu evoluir e mudar essa imagem? Hoje eu não vejo mais um consumidor chamar de marreteiro ou de... Hoje são empresários, Hoje né? São empresários. Como é que você conseguiu isso? Mas é um processo que eu vou lhe falar, Antônio José, que é um processo que ocorreu por diversos fatores, né, que contribuíram nessa mudança. Primeiro, questões legais, porque hoje o cara vendeu um carro com problema, volta para ele o problema, né? Volta para ele em forma de processo. A parte legal ajudou, Ajudou, né? Também, né? Segundo, as instituições financeiras que financiam os veículos, por vezes o cliente, quando deixa de pagar porque o carro, estava com problema e tal, ele passa a ter dificuldade, então o próprio sistema financeiro começou a filtrar as lojas parceiras, né? E dar condições melhores de negociação e de taxa de juros para aquelas lojas que têm menos problemas, então tudo isso aí ajudou. Também a questão agora sindical, onde a gente procura também capacitar, formar, trazer informações para os nossos empresários e principalmente com a digitalização dos processos de vendas, né? Os recursos online cada vez exigem que a gente tenha mais conhecimento. E onde você tem uma formação, conhecimento e precisa de educação, a coisa começa a melhorar, né? Então a pessoa ser malandra hoje é fazer o certo. É fazer o certo, porque se ele fizer errado, ele é excluído rapidamente do processo. Hoje a gente sabe quem é quem rapidamente aqui. A gente tem uns grupos de WhatsApp, grupos de diversas maneiras, onde o mal profissional, a gente já coloca ali, cuidado com essa loja, cuidado com esse fulano de tal aqui. Como é que o consumidor sabe se uma loja é correta ou não? É uma pergunta boa, né? Mas complicada de responder. Mas uma das coisas não é que seja determinante, mas o tempo de existência da loja. Tem lojas novas chegando aí com gente muito boa, mas o tempo que ele tem de lojista. Mas uma outra é, se ele estiver trabalhando normalmente com as instituições financeiras, pode ter certeza que já é um bom parceiro, porque senão o próprio banco não estaria trabalhando com aquela loja, né? Então, o mercado hoje ele é excludente. Quem não estiver trabalhando correto, automaticamente estará fora desse mercado. Então você já deve ter assistido a muito comerciante sair do... Sim, por diversos motivos. Um desses esse e outras porque ficaram parados no tempo, né? Hoje a comercialização e as vendas acontecem muito pelo sistema online. Pelo menos começa por lá a venda, né? E quem não está antenado, quem não está ligado a essa nova geração de consumidores que está chegando, não vai sobreviver. Bom, Everton, foi muito bom o nosso papo. Eu espero a gente repetir numa outra oportunidade, porque são muitos e diversos assuntos que a gente tem que tratar nesse relacionamento Sindipostos, Sindivel. Nós trabalhamos sempre em prol dos nossos revendedores, dos nossos associados, tanto nós quanto vocês, e ao mesmo tempo trabalhamos em prol do consumidor. Nós queremos que o consumidor cearense seja sempre bem atendido e a atividade sindical se presta a isso. Todo mundo acha que, às vezes, o sindicato defende só o interesse das classes. Não é verdade. Ele defende o interesse da sociedade. Muito obrigado por sua participação. Mande um recado para o nosso revendedor e para o nosso consumidor. Bom, como nós fazemos parte de um mercado que um depende do outro, né? Eu quero dizer para os proprietários de postos, que são muitos deles parceiros nossos. Meu filho tem uma loja de carros dentro de um posto de gasolina, né? Já sai de tanque cheio quem comprou o carro lá. Pelo menos deveria, né? E grátis. E grátis. Não, brincadeira agora, né? Falando sério. Desejar a todos vocês bons negócios, que tenham sempre essa visão sistêmica,
principalmente associativa, porque quando a gente se une, a gente passa a ser mais forte de fato, né? Unidos, somos mais fortes. Muito obrigado, Everton. E assistam os nossos podcasts e também o Motorizando do Everton, que é bem interessante. Eu participei, procurem o meu. Não estou querendo me vender, não, mas eu acho legal, que a gente teve um papo agradável lá também. Obrigado, Everton. Uma alegria mesmo tê-lo aqui. Obrigado também. Até mais.